Om Namastê. Eu espero que você esteja bem. Então nós vamos à nossa prece. Om Sahana Vavatu Sahana Bhunaktu Sara Viryan Karavavahai Tejasvinavadhidamastuma Vatnveshavahai. Om Shanti Shanti Shanti. Bom, o resumo de todas essas aulas até então é do verso 3 do Yoga Sutra, onde a testemunha permanece na sua própria natureza por ter conseguido a maestria dos pensamentos na mente, que é o verso 2. A ideia hoje é concluir esse assunto, onde a testemunha, fazendo o passo a passo que Patanjali prescreve, vai ter essa realização. Então, que é conhecer a sua real natureza. Ele atinge isso por meio do yoga. Então, é verdade que no yoga tem postura, que é muito importante, tem respiratório, tem exercícios de equilíbrio, tudo mexe, ajuda bastante o corpo. Tem exercícios de concentração, tem exercícios de meditação, todos eles são muito bons. Mas todos eles são parte de um processo, como se fosse uma preparação. Então, por exemplo, a pessoa faz asana para não ficar doente, para ficar saudável. Então, ela faz respiratório também. Isso ajuda o cérebro de várias formas. E ela, no seu exercício, que a gente chama de sadhana, entre posturas respiratórias e meditações, ela vai presenciar evoluções no processo. Então, melhora, ela consegue, no sadhana dela, ter um aproveitamento melhor, fazendo toda a rotina. Mas tudo isso é o que? É para preparar a mente para sair do yoga da ação para ir para o yoga do conhecimento. Porque o Shastra ele é dividido em parte final mais voltado para o conhecimento e do início das Upanishads até o começo dos Vedas, ou seja, do começo dos Vedas até quando começam as Upanishads, vamos colocar assim melhor, são que a gente chama de o yoga da ação. Você faz ações deliberadas. E, como já vimos, no pré-curso de Patanjali, que a ação ela é diretamente responsável
pela forma em que o estudante vive. Porque fazendo uma ação, eu tenho um resultado pela lei do karma. É uma lei mecânica. Eu faço uma ação e coleto um resultado. O resultado que vem dessa ação, ele é, assim, variado. Então, a pessoa tem que estar preparada para tudo. Às vezes você faz a coisa com a maior boa intenção e dá com os burros na água. Não é? Se dá mal. Tentou ajudar, né? Melhor não ter ajudado. Então, a pessoa, ela faz a ação achando até que vai colher aquilo que ela quer, mas pode ser o que ela não quer. E é claro que nós temos que ter a intenção por trás, né? Eu quero tal coisa, senão ninguém nem atravessa uma rua. Entende? Então essa coisa de zerar o desejo, se você zerar o desejo de conhecimento, acabou. Então você vai ficar zerado, ou um zero à esquerda. Então o que que acontece? Veja bem, a pessoa começa a estudar isso que Patanjali fala no verso 3, que é o conhecimento da natureza da testemunha. Só que para você ter esse entendimento, porque essa é a beleza de Patanjali, de todos os textos védicos. Você tem que desdobrar. É como se ele viesse desidratado e você joga água no danado, ele cresce. Então, veja bem, você, no verso, Patanjali está escrevendo que pressupostamente sabe o que é yoga, por isso está atrás do assunto. E ele está explicando o assunto. O tempo de Patanjali, os Vedas, eles floresciam como florescem até hoje. E Patanjali é o que é graças ao estudo das escrituras. Patanjali não tira da cabeça dele. Patanjali expressa uma metodologia que ele criou baseada na própria experiência, conhecimento de vida. E ele fez isso na gramática e na medicina também. É um gênio esse menino. Não é à toa que ele tem, né, o codinome de sábio, sábio Patanjali, né, professor Patanjali, porque ele era bom. Então, quando a gente entra no verso 3, nós damos uma leve noção do que é que Patanjali está falando, que é a natureza da testemunha. E a partir daí ele já começa a enumerar os contrários. Tá, o cara fez isso, estudou yoga. E se não der certo? E se ele, por meia boca, não estudar muito? Ou largar? Que é muito comum. Não é? O que que vai acontecer? Aí Patanjali começa. Vai acontecer? Ele explica isso no verso 4.
Então, na aula que vem, a gente entra no verso 4, tá bom? Om Purnamadav Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Hari Om Shri Guru Pyo Namaha. Hari Om. Tudo de bom.